Estamos de volta com Cíntia Sanches, fotógrafa, chefe de cozinha e ativista pelos direitos de todos à alimentação de qualidade. Cíntia, continuando a história, depois de fechar o seu negócio em razão da pandemia, suas várias atividades, você teve uma atuação muito importante alimentando pessoas de rua, desabrigados. Então, como é que você, tendo sofrido a quebra geral na pandemia, tendo que dar o Francisco para sua mãe cuidar para você, você ainda teve força? Como você conseguiu, com que recurso, levar alimento para morador de rua? Então, foi muito louco isso, porque quando a gente fecha o achado, o que a gente vai fazer com esses ingredientes? E a Lana fala para mim, vamos doar. E aí eu junto todos os ingredientes e ligo para a paróquia do Padre Júlio Lancelotti, para saber onde doar, onde destinar. E aí eu sou informada que o Bom Prato da Lapa estava fechado porque as cozinheiras eram idosas e não tinha ninguém para cozinhar. E aí eu lembro que eu pego o meu carro, encho de ingredientes, encho de coisas congeladas e várias coisas. E quando eu chego lá no Bom Prato, foi uma cena muito impressionante. Porque as pessoas, elas me agarravam, os idosos, e falavam que eu era uma iluminada de Deus, que eu vim para salvá-las. E que elas estavam ali 5 dias esperando o Bom Prato abrir e estavam com fome. Então aquilo me pegou de uma forma muito pesada. E aí nisso eu peço ajuda para os meus amigos para não parar. Foi muito louco, porque eu passava na casa das pessoas e elas deixavam a sacolinha amarrada no portão, na portaria, álcool em gel, né? Todo mundo muito fechado. E eu fui pra rua. Como é que a sua família recebeu essa coisa de você ir pra rua? Você mesma. Em algum momento você teve medo? Eu acho que você vai me entender, Ricardo, porque você já teve várias situações de conflito, cobrindo guerra, enfim, miséria, fome. E às vezes a gente tem que ir com medo mesmo, sabe? Às vezes a gente tem que ir com medo. Eu passei por isso. Né? Falar que eu não sinto medo é uma grande mentira. Eu senti muito medo, eu senti pânico, mas eu ia com medo mesmo. Porque algo estava ali me esperando o tempo todo. E se eu não tivesse, não que eu sou incrível, imprescindível, insubstituível, todos isso. Não é nada disso. É que eu fiz um compromisso com aquelas pessoas. E eu vi elas com dor da fome. E eu senti a dor da fome delas. Então não tinha como eu parar, entendeu? E as pessoas falavam que eu estava na rua e que da Lapa eu ia para Cracolândia, e que da Cracolândia eu ia para Sé, e que da Sé eu ia para o Jardim União, e que do Jardim União eu ia para Capadócia, e que dali eu ia para lá, que eu ia para a cidade de Tiradentes, que eu ia para a Terra Prometida, que eu ia para onde tivesse gente passando fome. E aí eu fui encontrando pessoas, fui encontrando ajuda de pessoas que estavam na mesma frequência do que eu. Um misto de coragem, medo e esperança. Né? Exatamente. E então você acabou criando um projeto, É Tudo Pra Ontem. Tudo Pra Ontem. Né? O É Tudo Pra Ontem nasceu no auge da pandemia, como uma rede de solidariedade. A pandemia, eu acho que, de certa forma, me ensinou a pedir ajuda. E só que a minha família encarou isso muito mal. Porque a minha família achou que eu estava uma dependente química na Cracolândia. Porque eu não saía da Cracolândia. E minha mãe tinha muito medo da pandemia, porque é uma agente de saúde, uma enfermeira. Ela, bem ou mal, ela se restringiu para proteger meu filho também. Foi momentos de muita dificuldade. Você acabou se metendo num outro projeto. Sim. Que também tem um nome fantástico, que é Banho Pra Geral. Banho Pra Geral. Como é que é isso? Então, o Banho Pra Geral também nasce no auge da pandemia, é uma carreta de banho. Uma carreta com 2 chuveiros. De onde saiu isso? Então, é um projeto da Iá Vanessa, que é maravilhosa. Indo nos territórios de luta e de complexidade, de alta vulnerabilidade, eu vi aquelas... Contaminação tá no ar. Exatamente. Eu vi aquelas pessoas
gente tem que dar um banho nessas pessoas. E aí eu encontrei a Vanessa. Então a gente se linkou e eu quero ajudar vocês. E saiu dando banho no povo. E saímos dando banho. E o que é a rede Cozinha Escola? Porque você não para, né? Você é... Então, é um projeto novo agora, né? A igreja me cedeu um imóvel. Então a gente está fazendo um grande restaurante popular, com preço único, comida de chefe, com cozinheiros do Masterchef. Olha, enfim, bem legal. onde é? Na Moca, Belenzinho. R$15 para você fazer uma refeição completa, com bebida, entrada, prato principal e sobremesa. E saborosa. E saborosa, muito saborosa. Além disso, a gente tem uma escola de gastronomia popular, para ensinar o básico, boas práticas. Porque quando a gente está trabalhando com a população em situação de rua e alta vulnerabilidade, a gente tem que trabalhar a redução de danos e saúde. Fora isso, a gente tem uma sala de acompanhamento e acolhimento com assistente social, psicólogo, advogado, porque muitas vezes essas pessoas têm problema de documentação e aí não conseguem moradia, tem problema com saúde mental, tem problema às vezes com o uso abusivo de drogas. Então, a gente tem toda uma estrutura humanizada para acolher e atender essa pessoa. Além disso, partilhar comida. Tem uma perguntinha que está fazendo cócega aqui na minha cabeça. Quando você parou a fotografia e começou a coisa da cozinha e foi viver essa experiência, não veio assim de volta a fotógrafa? A fotógrafa sempre aparece. Eu acho que eu nunca vou deixar de ser fotógrafa. Porque, na verdade, eu só ressignifiquei meu olhar para o outro. E, de repente, com a gastronomia, ela lapidou esse olhar de ter acesso à necessidade do outro. Você parou de olhar a imagem e começou a olhar a alma. Não é isso? Basicamente é isso. E me colocar à disposição, útil. Eu gosto de ser útil. Eu acredito muito no humano, Ricardo. Cíntia, a gente aqui no programa tem o hábito de pedir às pessoas que vêm conceder entrevista que tragam um objeto que lhes é caro, que lhes é importante, que tem um significado na história da vida da pessoa. E você trouxe esta peça. Isso. E eu queria muito, eu tenho certeza que está todo mundo curioso, qual é o significado dela na sua vida? Então, esse é um vaso de Murana, né? Que eu amo, que era da minha avó, Giselda, cozinheira, que foi feito pelo meu tio-avô, que trabalhava numa fábrica, né, de Murana. E minha avó era uma pessoa, né, negra, retinta, pouco valorizada, subvalorizada, mas guerreira e de uma elegância e doçura incrível. E todas as mesas dela eram muito bem postas. Então, eu levo sempre esse objeto comigo quando eu abro um projeto novo, quando eu faço um catering importante, quando eu quero agradar as pessoas com a doçura. Cíntia, acabou o programa, que pena, Ricardo, ficaria aqui muito obrigado por você ter vindo, pela sua história. Querido. E continue lutando. Continuemos juntos. Isso, com coragem, sempre a luta continua. Exatamente. Muito obrigada, querido. E muito obrigado por sua presença aqui assistindo o nosso programa. E semana que vem, volte conosco. Todo domingo, às 10h30, TV Cultura, nós conhecemos juntos histórias de pessoas que inspiram a construir um Brasil cada vez melhor. Até lá!